Nós temos que viver ricamente, na abundância, tanto material quanto espiritualmente. A questão não é se você deve viver materialmente na abundância, ou espiritualmente. A questão básica é que você deve viver na abundância, na riqueza, que é natural e existencial. É um impulso básico querer florescer na abundância, conhecer todas as cores, conhecer todas as canções, conhecer todas as belezas da vida. Mas todo o passado humano tem louvado a pobreza e a igualado a espiritualidade, o que é um total absurdo. A espiritualidade é a maior riqueza que pode acontecer a uma pessoa, e ela contém todas as outras riquezas. Ela não é contra qualquer outra riqueza, é simplesmente contra todos os tipos de pobreza. Por que o dinheiro é um tema tão carregado? Até mesmo levantar o tópico dinheiro parece ser tão tabu quanto discutir sexo ou morte na mesa do jantar. O dinheiro é um tema carregado pela simples razão de que não fomos capazes de criar um sistema saudável em que o dinheiro pode ser um servidor de toda a humanidade, e não o senhor de algumas pessoas ambiciosas. O dinheiro é um tema carregado porque a psicologia do homem está cheia de ambição, do contrário, ele é um simples meio de trocar coisas, um meio perfeito. Não há nada de errado nele, mas, da maneira como o temos considerado, tudo parece estar errado. Se você não tem dinheiro, está condenado, toda a sua vida é uma maldição, e durante toda a sua vida você fica tentando obter dinheiro por qualquer meio. Se você tem dinheiro, isso não muda a coisa básica, você ainda quer mais, e não há fim para o querer mais. Quando finalmente você tem muito dinheiro, embora não seja o suficiente, porque ele nunca é suficiente, mas é mais do que qualquer outra pessoa tem a traço, você começa a se sentir culpado, porque os meios que usou para acumulá-lo dinheiro são deploráveis, inumanos, violentos. Você esteve explorando as pessoas, você esteve sugando o sangue das pessoas, você tem sido um parasita. Agora você tem dinheiro, mas isso lhe recorda todos os crimes que cometeu para ganhá-lo. Isso cria dois tipos de pessoa. A mente continua criando todos os tipos de preocupações e aflições. Minha mensagem para você é que você não é a mente. Você não precisa de nenhuma explicação, você precisa de uma experiência, e essa experiência está faltando, por isso surge a questão. Não tome muito conhecimento do que a mente diz e pensa, ria dela. Evite os jogos da sua mente. Vá além da mente, onde apenas o silêncio prevalece. Onde não há insegurança, não há a questão da proteção. Nesse silêncio tudo está seguro. Você é parte desta existência. Sua preocupação é algo como uma folha em uma árvore se preocupando com segurança. A árvore está tomando todo o cuidado, proporcionando toda a nutrição para a folha, levando-lhe água contra todas as forças da gravidade, lá para o alto, talvez a 30 ou 60 metros de altura. A folha não fica preocupada. A folha não tem consciência de que ela é apenas uma parte de uma grande árvore. Você é parte de uma vasta existência. Não pense em você separado, e imediatamente todos os seus problemas vão desaparecer. Em outras palavras, seu único problema é o ego. Eu sou, esse é o único problema. Eu não sou, a existência é a única solução. Você poderia falar mais sobre os sentimentos poderosos que existem em torno do dinheiro? Eles parecem ter raízes profundas em todo o mundo. Esta é uma pergunta muito significante. A riqueza pode lhe dar tudo o que pode ser comprado na vida. E quase tudo pode ser comprado, exceto aquelas coisas que têm valor espiritual. Amor, compaixão, iluminação, liberdade. Mas essas poucas coisas são exceções, e as exceções sempre comprovam a regra. Todo o resto pode ser comprado com dinheiro. E como todas as religiões têm sido contrárias à vida, elas certamente foram contra o dinheiro, este é um corolário natural. A vida necessita de dinheiro porque a vida necessita de conforto, a vida necessita de boa comida, a vida necessita de boas roupas, de boas casas. A vida necessita de bela literatura, música, arte, poesia. A vida é vasta. E uma pessoa que não consegue entender música clássica é uma pessoa pobre. Ela pode ouvir, seus olhos, seus ouvidos, seu olfato, todos os seus sentidos estarão em perfeitas condições do ponto de vista médico, mas metafisicamente não. Mas para enxergar a beleza você precisará de uma enorme disciplina. Entender música clássica só é possível se você aprende, e é uma longa aprendizagem.
Não é como a música pop, para a qual não é necessária nenhuma aprendizagem. Você encontrará música melhor em uma cachoeira, quando o vento sopra através dos pinheiros ou simplesmente quando você anda pela floresta, no outono, sobre as folhas secas e sons são criados. Mas, para entender isso, você precisa estar livre da fome, livre da pobreza, livre de todos os tipos de preconceitos. Todas as religiões juntas tornaram o homem o mais pobre possível. Elas condenaram tanto o dinheiro e elogiaram tanto a pobreza que, no meu entender, são as maiores criminosas que o mundo já conheceu. Olhe o que Jesus disse: um camelo pode passar pelo buraco de uma agulha, mas um homem rico não pode passar pelos portões do céu. Você acha que este homem é são? Ele está pronto para permitir que um camelo passe pelo buraco de uma agulha, o que é absolutamente impossível, mas até mesmo essa impossibilidade ele aceita que possa se tornar possível. Mas um homem rico entrar no paraíso? Essa é uma impossibilidade muito maior, não há como torná-la possível. A prosperidade é condenada. A riqueza é condenada. O dinheiro é condenado. O mundo fica dividido em dois campos. 98% das pessoas vivem na pobreza, mas com um grande consolo, disseram-lhes que, onde os ricos não poderão entrar, eles serão recebidos com anjos tocando harpas. Aleluia! Sejam bem-vindos. Os 2% que são ricos estão vivendo com uma tremenda culpa por serem ricos. Eles não conseguem desfrutar da sua riqueza por causa da culpa, e estão com um profundo medo de talvez lhes ser vedada a entrada no paraíso. Então, estão em um dilema. As riquezas estão lhes criando culpa. Eles não serão consolados por Deus, porque não estão sofrendo, e não poderão entrar no paraíso porque tiveram muitas coisas na terra. Em vez disso, serão atirados no inferno. Por causa dessa situação, o homem rico vive em um estado de medo. Mesmo que ele desfrute das coisas, ou tente desfrutar delas, sua culpa envenena tudo. Ele pode estar fazendo amor com uma bela mulher, mas é apenas o seu corpo que está fazendo amor. Ele está pensando no paraíso onde os camelos estão entrando, e ele está do lado de fora e não tem como entrar. Esse homem consegue fazer amor? Ele pode comer a melhor comida possível, mas não pode desfrutar dela. Ele sabe que a sua vida é curta, e depois disso só haverá escuridão e o fogo do inferno. Ele vive em paranoia. O homem pobre já está vivendo no inferno, mas ele vive com um consolo. Com frequência, nos países pobres as pessoas estão mais satisfeitas do que nos países ricos. Eu tenho visto as pessoas mais pobres na Índia vivendo sem nenhuma insatisfação, enquanto os americanos estão percorrendo o mundo para encontrar alguma orientação espiritual. Naturalmente, porque não querem ser derrotados pelos camelos, querem entrar nos portões do céu. Querem encontrar alguma maneira, algum yoga, alguns exercícios que lhes permitam entrar. Todo mundo se virou contra si mesmo. Eu respeito o dinheiro, a riqueza, porque eles podem torná-lo multidimensionalmente rico. Um homem pobre não consegue entender Mozart, um homem faminto não consegue entender Michelangelo. Um mendigo nem sequer olhará para os quadros de Vincent van Gogh. E essas pessoas que estão sofrendo de fome não têm energia suficiente que lhes permita desenvolver sua inteligência. A inteligência só consegue ser desenvolvida quando você tem uma superabundância de energia, e eles estão esgotados só para comprar pão e manteiga. Eles não têm energia de reserva suficiente para desenvolver sua inteligência. Não conseguem entender. A riqueza é tão significante quanto a bela música, a grande literatura, as obras-primas de arte. Há pessoas que têm um talento nato para serem músicos. Mozart começou a tocar belas músicas aos 8 anos de idade. Quando tinha 8 anos, outros grandes mestres nem de longe se aproximavam do seu gênio. Esse homem já nasceu com essa criatividade. Vincent van Gogh nunca foi instruído, nunca frequentou uma escola de arte, mas se tornou um dos maiores pintores do mundo. Mas em toda a sua vida não conseguiu vender um só quadro. Há apenas 200 quadros de Vincent van Gogh ainda disponíveis. Ele pintou milhares, mas os deu em troca de um maço de cigarros, de uma refeição ou de uma xícara de chá. Agora, cada um de seus quadros vale milhões de dólares. O que aconteceu? Por que as pessoas não conseguiam entender suas pinturas? Suas pinturas requeriam uma enorme inteligência para serem entendidas.
Apenas alguns dias atrás, eu vi um de seus quadros. Por causa desse quadro, ele foi motivo de riso de todos os pintores. O que dizer das outras pessoas? Tudo porque ele pintou estrelas de uma maneira que ninguém havia visto, como nebulosas, todas as estrelas em movimento, como uma roda girando continuamente. Quem já viu estrelas assim? Outros pintores até disseram: você está ficando louco, isto não são estrelas. E, além disso, as árvores que ele pintava sob as estrelas se elevavam mais alto que as estrelas. As estrelas são deixadas bem para trás, as árvores atingem uma altura muito acima das estrelas. Quem já viu essas árvores? Isso é apenas loucura. Alguns dias atrás, vi uma foto que mostra que Van Gogh estava certo. As estrelas não são como parecem, elas são exatamente como Van Gogh as pintou. Pobre Van Gogh! Que olhos esse homem deve ter tido para ver o que os físicos demoraram 100 anos para descobrir, com todos os seus grandes observatórios e a sua grande tecnologia. Vincent van Gogh, por mais estranho que pareça, apenas com seus olhos, descobriu a forma exata das estrelas. Elas são redemoinhos, derviches em redemoinho, não são estáticas da maneira como as vemos. E quando as pessoas lhe perguntavam sobre suas árvores, onde você encontrou estas árvores que se elevam acima das estrelas? Ele respondia: estas são as árvores que eu descobri, sentado ao lado delas e escutando suas ambições. Ouvi estas árvores me dizerem que elas são as ambições da Terra de atingir as estrelas. Talvez mais alguns séculos possam ser necessários para os cientistas descobrirem que realmente as árvores são as ambições da Terra. Uma coisa é certa: as árvores se movem ao contrário da gravidade. A Terra lhes permite se moverem contra as forças da gravidade, sustentando-as, ajudando-as. Talvez a Terra queira alguma comunicação com as estrelas. A Terra está viva, e a vida sempre quer subir cada vez mais alto. Não há limite para suas aspirações. Como as pessoas pobres vão entender isso? Elas não têm a inteligência. Assim como há poetas natos, pintores natos, eu gostaria de lhes lembrar que há criadores de riqueza natos. Eles nunca foram apreciados. Nem todos são um Henry Ford nem podem ser. Henry Ford nasceu pobre e se tornou o homem mais rico do mundo. Ele devia ter algum talento, alguma genialidade para gerar dinheiro, para gerar riqueza. E isso é bem mais difícil do que criar um quadro, uma música ou um poema. Criar riqueza não é uma tarefa fácil. Henry Ford deveria ser tão enaltecido quanto qualquer grande músico, romancista, poeta. Na verdade, em certo nível ele deveria ser ainda mais enaltecido, porque com o seu dinheiro ele podia comprar a poesia, a música e as esculturas. Eu respeito o dinheiro. O dinheiro é uma das maiores invenções do homem. Ele é apenas um meio. Só os idiotas o condenaram, talvez sentissem inveja porque os outros tinham dinheiro e eles não tinham. A inveja era a razão que estava por trás da sua condenação. O dinheiro não é nada além de uma maneira de trocar coisas. Antes de existir o dinheiro, as pessoas viviam em uma real dificuldade. No mundo todo havia um sistema de troca. Você tem uma vaca e quer comprar um cavalo. Esta vai ser a tarefa da sua vida toda. Você tem de encontrar um homem que queira vender um cavalo e queira comprar uma vaca. É uma tarefa difícil. Você pode encontrar pessoas que estejam interessadas em comprar vacas, mas não têm cavalos. Essa era a situação antes de existir o dinheiro. Naturalmente, as pessoas com certeza eram pobres. Elas não conseguiam vender coisas, não conseguiam comprar coisas. Essa era uma tarefa tão difícil e o dinheiro a tornou tão simples. O homem que quer vender a vaca não precisa procurar pelo homem que queira vender seu cavalo. Ele pode simplesmente vender a vaca, pegar o dinheiro e encontrar um homem que queira vender um cavalo sem estar interessado em uma vaca. Quando o dinheiro se tornou o meio de troca, o sistema de troca desapareceu do mundo. O dinheiro prestou um grande serviço à humanidade. E como as pessoas se tornaram capazes de comprar e vender, naturalmente foram se tornando cada vez mais ricas. Isto tem de ser entendido. Quanto mais o dinheiro circula, mais dinheiro você tem. Por exemplo, se eu tenho $1 comigo. Este é só um exemplo, eu não tenho nenhum, não tenho nem um centavo comigo. Não tenho sequer bolsos. Às vezes fico preocupado porque se eu conseguisse $1 não teria onde guardá-lo.
Mas, por exemplo, se eu tenho $1 e continuo guardando-o comigo, então aqui há apenas $1. Mas se eu comprar algo e o dólar passar para as mãos de outra pessoa, eu obtenho o valor do dólar, e vou desfrutar dele. Você não pode comer o dólar. Como pode desfrutar dele simplesmente o guardando? Você só pode desfrutar dele se gastá-lo. Eu desfruto, o dólar vai para outra pessoa. Agora, se ele guardá-lo, haverá apenas $2, um que eu já desfrutei, e um que esse avarento quer guardar com ele. Mas se ninguém se apegar a ele e todos fizerem o dólar circular o mais rápido possível, se houver 3.000 pessoas, $3.000 foram usados, desfrutados. Essa é apenas uma rodada. Se houver mais rodadas haverá mais dólares. Nada está entrando, na verdade, apenas $1, mas circulando esse dólar se multiplica. Por isso o dinheiro é chamado de moeda corrente. Ela deve ser uma corrente, essa é a minha interpretação, não conheço as interpretações dos outros. Não se deve guardá-lo. No momento em que você o conseguir, gaste-o. Não perca tempo, porque nesse tempo você está impedindo o dólar de crescer, de se tornar cada vez mais. O dinheiro é uma invenção fantástica. Ele torna as pessoas mais ricas, torna as pessoas capazes de ter coisas que elas não têm. Mas todas as religiões têm sido contra ele. Elas não querem que a humanidade seja rica, não querem que a humanidade seja inteligente. As religiões nunca quiseram que o homem fosse inteligente, nunca quiseram que o homem fosse rico, nunca quiseram que o homem se rejubilasse, porque as pessoas que estão sofrendo, os pobres, os não inteligentes, são os frequentadores das igrejas, das sinagogas, dos templos, das mesquitas. Abandone todas as ideias que lhe impuseram sobre o dinheiro. Respeite-o. Crie riqueza, porque só depois de criar riqueza muitas outras dimensões se abrirão para você. Para o homem pobre todas as portas estão fechadas. Eu quero que as pessoas sejam tão ricas quanto puderem, vivam com o maior conforto possível.